Qual guitarrista aqui, mesmo tendo o seu meio de trabalho mais precioso, que é a sua mão, destruído, teria continuado e se tornado uma lenda? Esse guitarrista foi Django Reinhardt, um belga cigano que teve seu auge ali na Segunda Guerra Mundial, mas que também tocou ali durante os anos 30, né, e o final dos anos 40, que começou tocando banjo, mas depois logo mudou para o violão de aço e depois para a guitarra. Num acidente ali quando ele tinha por volta de 18 anos, pegou fogo na barraca onde ele morava e ele acabou queimando a mão e acabou perdendo o movimento desses dois dedos. Então ele só tinha esses dois dedos da mão esquerda para tocar. Na época ele já era um ótimo guitarrista. E aí, imagina só você criar todo o seu arsenal ali, né? Ele era um músico de jazz primariamente, então ele improvisava muito, né? Ele tinha muitos padrões, né? Ele teve que adaptar tudo isso para fazer isso só com dois dedos. E como várias outras histórias de superação, como Beethoven, né, que perdeu o outro bem precioso para um músico que é o ouvido, ele continuou, né? Ele tentou seguir a carreira e na realidade a carreira dele estava só começando. Ele ia se tornar uma lenda não só pela habilidade incrível de improvisação e técnica, mas também por ele ter feito isso só com dois dedos. Meu nome é Denis Carmunaro, sou professor de guitarra há mais de 15 anos, sou bacharel em composição e regência e mestre em musicologia. Me ajuda dando uma curtida nesse vídeo e se inscreve no meu canal. E agora nesse vídeo aqui eu vou fazer um react de uma das músicas mais famosas de Django, Minor Swing. Vamos lá! Ó, então aqui já dá pra ver bem os dois dedos dele, né? Inclusive esse aqui é um dos únicos vídeos que tem dele registrado, né? Ele tem várias gravações em áudio, mas em vídeo a gente só acha essa. E ela é meio estranha, né? Ela parece um clipe, assim, né? Ela começa ao escuro, daqui a pouco vocês vão ver que ela vai clarear. Mas dá pra ver já os dois dedos dele se mexendo, né? Tendo muita abertura ali, muita agilidade. E fazendo uma das coisas que ele faz melhor, né? Que é arpejo. Então ele improvisa muito pro arpejo. Então ele anda ao longo do braço, assim, de uma maneira incrível. Parece uma aranha o dedo dele, né? Aqui dá pra ouvir bem que ele faz bastante hammer-on e pull-off, né? Principalmente os dois em sequência, né? Que é como se fosse uma mordida ali, né? Em música clássica chama de mordente isso, né? Que é você ir na nota da frente e voltar, ou na nota de trás e voltar. Também é chamado de bordadura isso. Aqui dá pra ver os outros violões, né? O jazz cigano ele tem muito essa pegada de ter vários violões de acompanhamento para dar essa percussividade. Inclusive o próprio Django toca essa percussividade no solo dele, né? Ele toca com uma palheta e ele dá muito ataque, né? Então o som dele é muito percussivo, né? Ele consegue tirar um ritmo muito bom. Inclusive ele é um dos melhores guitarristas base também, porque o Django quando ele não está fazendo solo, ele está fazendo a base junto com os outros, né? E vai ter um improviso depois ali do violinista, e geralmente também tem um clarinetista quando ele está com outra banda, e ele está fazendo base. E a base é muito rítmica, realmente é uma precisão incrível que ele tem com a base. É uma base de ritmo simples, nada muito complexo, só que com uma precisão incrível. E também pela dificuldade dos dedos, ele deu ênfase em certos acordes, como o menor com sexta, e também algumas posições que ele vai mudando só, né, ao longo do braço aqui, com o acorde invertido mesmo, né? Então ele faz alguns acordes invertidos para que o dedo dele consiga fazer, porque na realidade ele tem esses dedos aqui ainda para fazer acordes. Os acordes eram feitos com mais de 3 notas, né? Então ele precisava usar eventualmente esses dedos aqui, mas eles eram parados, eles têm uma mobilidade reduzida, né? Então ele tinha que adaptar vários acordes, ele fez essas adaptações. Então ele fez uma linguagem totalmente própria ao tocar com esse problema na mão. Outra coisa em comum para guitarrista de jazz é usar bend, né? Os bends eles são substituídos por slides, né? E para ficar mais suave, né? O jazz ele tem uma guitarra um pouco mais suave e essa sonoridade é muito clássica do guitarrista de jazz. Obviamente que tem guitarristas que fazem bend, né? Eu estou me referindo mais aos guitarristas clássicos de jazz, principalmente da época dele. Então é incomum fazer esse tipo de técnica e ele usa geralmente o bend de meio tom, né? Porque o violão é um instrumento muito duro de fazer bend, né? Principalmente o de aço. Então ele usa o de meio tom, mas ele usa bastante, né? Uma característica bem interessante do solo dele, que daí vem das épocas anteriores que ele tocou banjo, que ele também tocou música cigana e tudo mais, né?
né? Mais ali, ele fez mais um bend, e ele fez aquele slide ali que quase foi na nota errada e foi na nota certa. Ele faz bastante isso também, né? Uns slides assim para alcançar notas longas com esse dedo, que seria difícil de alcançar saltando, né? Então, às vezes ele tem essas sonoridades às vezes, que parece que a nota vai sair errado, mas né, ele chega na nota certa também. Isso aqui é demais, né? Esse cromatismo que ele faz, ele usa bastante cromatismo também, né? Que é você caminhar de casa em casa, né? De meio e meio tom. E aqui ele fez uma palhetada, que ele mostrou pra gente que ele tem uma palhetada absurdamente rápida, né? E ele foi fazendo com os dois dedos aqui, adaptando, deslizando o dedo 2 aqui, para chegar até onde ele queria. Porque até certo ponto ele consegue ir usando os dois dedos aqui, né? E corda solta. Mas aí ele chega a um ponto que ele tem que só andar com esse dedo aqui. Então, mais uma adaptação interessante para ele fazer uma coisa bem rápida, né? Um cromatismo que alcança um grave que vai pro agudo. Ele faz bastante frases mais graves também ali, né? Ele fica um pouco no grave para mudar um pouco a dinâmica do improviso dele. Ele faz isso muito bem, né? Para que o improviso não fique enjoativo, né? Ele realmente faz umas mudanças de registro, né? Pro grave ali, depois ele vai pro agudo. Às vezes ele vai de um grave pro agudo muito rápido com os arpejos, como eu disse. Muito legal isso aqui também, né? Ele fez ali, né, a troca certinha da harmonia com a escolha das notas, né? Então ali vai do quarto grau maior para o quarto grau menor, né? Um clássico, um clichê, né? De vários estilos. E ali na hora que teve essa troca ele atacou a nota que muda, que é a terça, né? Então ele dá uma ênfase na troca de acordes ali, nessa troca que é um cromatismo, né? Porque é um acorde que está fora da escala, né? O acorde menor do quarto grau. Então ele escolhe as notas certas também. Como assim escolhe as notas certas, né? Ele improvisa pensando muito na harmonia da música, né? Então o guitarrista que pensa na harmonia que está acontecendo no fundo vai sempre improvisar muito bem, vai sempre fazer coisas muito boas, que funcionam muito, né? Porque não adianta a gente fazer um solo descolado do que está no fundo, né? A harmonia de fundo ela realmente está servindo, né, como um pano de fundo. Então a gente não pode desrespeitar. Então tem muito guitarrista que improvisa, né, meio que pensando em nada, principalmente mais o iniciante ali. Então, com o tempo, e também tem estilos que permitem mais que a gente não pense muito, né? Mas o jazz ali, esses estilos que mudam muito a harmonia, tem que pensar, senão não vai ficar bom. E o Django faz isso absurdamente bem, né? Delineando vários arpejos e fazendo as notas vizinhas ali, né? Para realmente criar essa conexão da harmonia com a melodia. E agora começaria o solo de violino, né? Que é muito bom também, né? Ele tem vários músicos que acompanham ele, né? Que na verdade brilham com ele. O Django divide o estrelismo aqui, né? Com outros solistas, né? Então ele tem chama clarinetistas para fazerem solos, violinistas, né? O Stefano Grappelli, que é o violinista que mais acompanhava ele, realmente também tinha um nome muito importante, né? No mundo do jazz, no violino do jazz, né? E aqui que entra as bases do violão, né? Do Django e dos outros também, né? Com essa percussividade incrível, né? Veja que ele segura bem, né, o ritmo, né? Não tem bateria, não tem instrumento de percussão nenhuma. A percussão são os violões. E faz isso muito bem, né? Segura o ritmo ali do começo ao fim de uma maneira incrível. Muito bem, senhoras e senhores, vocês acabaram de presenciar uma lenda da guitarra, né? Uma lenda do jazz também, né? O Django, ele ficou muito famoso, né, nos Estados Unidos, né? Ele até fez turnê com o Duke Ellington. Ele faz parte do jazz europeu, né? Ele é europeu. O jazz não é um gênero que nasceu na Europa, mas se proliferou por ali, principalmente durante o entreguerras ali, né? E o Django foi uma das pessoas que se influenciou muito e fez esse gênero, só que misturou com a música cigana, né? Então ele tem uma característica diferente do jazz estadunidense. Ele tem uma característica muito percussiva, né? E com uma harmonia também um pouco peculiar. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do Django, né? Se vocês se surpreenderam, né, com essa superação dele de tocar só com dois dedos, se vocês se surpreenderam também com o tocar dele em si, né, o improviso e tudo mais. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos. Um abraço e até a próxima.